Tudo começa quando Yolanda dá um papel para a amiga detenta e pede para ela entregar a Leonardo Santillana, e a mulher fica nervosa porque não sabe como vai encontrar ele. E quando ela olha de novo para Yolanda, ela já está apagada, e a mulher fica chamando por ela. Enquanto isso, no apartamento, Alma fala para Mirta que está pensando em fazer um jantar, e Mirta quer saber por quê, e ela diz que um jantar para desejar boas-vindas a Ângela na família, mas Mirta não entende o porquê disso, já que elas não querem os dois juntos. Mas Alma fala que Leonardo precisa estar totalmente convencido de que elas estão apoiando os dois. Mirta acha uma loucura, e pergunta para Alma o que ela está tramando. Mas a loira diz para Mirta confiar nela, e garante que Ângela e Leonardo não vão ficar juntos. Na cadeia, Aníbal está na cela, quando os homens chegam, e ele já começa a implorar para não fazerem nada com ele, e garante que vai pagar o que deve, mas um detento passa uma faca para o outro. E um deles vai para cima de Aníbal e acerta ele, e então eles saem da cela, e Aníbal fica jogado no chão sangrando. No povoado, Ângela entra em casa, e Adela e Flora se escondem, e Ângela pega uma foto de sua avó e começa a lamentar que não conseguiu vender a casa, e quer saber como vai cumprir com a promessa de virar doutora para ajudar o povoado. Em seguida, alguma coisa cai no chão. E Ângela escuta o barulho e quer saber quem está lá, e encontra o desenho do rosto dela em cima do móvel, e então ela vai andando em direção ao quarto. E quando ela abre a cortina, se depara com Adela. As duas ficam paralisadas e Ângela pergunta se é mesmo a mãe dela. Então as duas se aproximam, mas Ângela não aguenta a emoção e desmaia. E então Flora ajuda Adela a colocar Ângela na cama. E enquanto isso, a carcereira está assinando o documento de óbito de Yolanda, e fecha o saco preto com ela dentro, enquanto as outras detentas ficam olhando. Ângela acorda e quer saber se é realmente a dela, e pergunta se está em um sonho, mas a dela diz que não, e que realmente está ali com ela. E então Flora vem com um copo de água e fica olhando as duas juntas, e Ângela fala que é um milagre, e as duas se abraçam. E enquanto isso, Álvaro está no telefone tentando comprar uma passagem para a cidade do México para aquele mesmo dia, mas depois desiste e diz que quer mudar o destino. Ângela ainda está chocada que sua mãe está ali na sua frente e pergunta onde ela estava todos esses anos. E Adela conta que estava sem saber quem era, e que ainda não se lembra de muita coisa. Então Ângela conta que ela foi para o mar quando o pai dela morreu. E teve uma tempestade, e deram ela como morta, porque encontraram o barco destruído, e Adela pergunta por sua mãe, mas Ângela conta que ela morreu, e as duas começam a chorar. Mas Ângela diz que sua avó a criou por muitos anos, e que foi vó e também mãe. Mirta está chocada com a notícia de que Aníbal morreu, e seu advogado conta que acha que aconteceu uma briga de acerto de contas, e Mirta fala que ele tinha muitos inimigos, e que talvez seja melhor mesmo que ele esteja morto. E o advogado não entende o porquê, e Mirta fala que assim ela não vai precisar ajudar ele com o dinheiro do seguro de Sandro, e que tudo vai ficar só para ela. E claro, também vai pagar a parte do advogado. E ele fica meio desconfiado, mas depois pergunta se ela quer que ele ajeite tudo do enterro.
E Mirta responde que sim, mas deixa claro que não quer saber de nada, e depois manda o homem ir embora. Adela conta para Ângela que vivia com um homem chamado Gabino, e que aconteceram muitas coisas boas, mas tem outras más. Ângela quer saber o que houve, e Adela conta que aconteceu uma tragédia, e que ela vai contar melhor depois, mas explica que isso fez com que ela saísse de onde morava, e perdida, acabou sendo encontrada por Flora, sua amiga, que cuidou dela e ajudou ela a chegar até ali. Ela chama Ângela para falar com Flora, e as duas vão até a sala, mas Flora não está mais lá. Por outro lado, Flora está conversando com uma moça, e ela conta que estava com sua família, seu esposo e filho, mas se perdeu deles, e agora não sabe como vai encontrá-los, mas Flora fala para ela se levantar, porque elas vão atrás deles, e a moça quer saber aonde vão procurar, e Flora fala que elas vão andar, e que Deus vai dizer o caminho, e então as duas seguem seu destino. De volta a casa, Adela fica horrorizada com tudo que Ângela passou, e fala que quando encontrar com Álvaro ele vai ouvir poucas e boas, mas Ângela diz que não vale a pena, porque ela já disse tudo o que precisava. Elas sentam para jantar, e Ângela conta que está fazendo de tudo para ser doutora, e sua mãe fala que jamais imaginou que ela iria seguir essa carreira. E Ângela fala que começou a sentir essa necessidade quando viu seu pai morrer, e que se o médico tivesse chegado antes, talvez isso não teria acontecido, e Adela concorda. Então Ângela fala que desde aquele dia começou a sentir que deveria seguir essa carreira, e fala que um dia vai voltar para o povoado e montar uma clínica, ou até mesmo um hospital pequeno, para que ninguém morra por causa de falta médica, e então Adela diz que também vai ajudar, não sabe como, mas garante que vai, e diz que agora as duas estão juntas. Na vila, Luz e Guilherme estão arrumados para sair, e Abel pergunta para onde eles vão assim, e Luz fala que eles vão passear, e então Félix chega, e Pablo fica irritado, e ele pergunta se eles já estão prontos, e quer saber aonde Luz deseja ir, porque ele pode levar a família no restaurante mais caro da cidade. Mas Luz fala que não quer nada caro e prefere que Guilherme escolha o lugar. Guilherme diz que quer comer muito chocolate, mas Luz lembra que eles precisam voltar para casa cedo, porque no dia seguinte ele tem exame da cirurgia para fazer, e diz que vai ligar para a dona Beatriz e perguntar se pode chegar mais tarde. Félix quer dar um de bom moço e fala que se Luz não puder levar o menino, ele mesmo pode fazer isso. E Luz fica muito feliz e agradece. Então eles resolvem ir passear. E Pablo fica furioso e Abel tenta acalmar o primo. Ângela fala para a mãe que não contou uma coisa para ela, e Adela quer saber do que se trata. E Ângela conta que foi ao povoado para vender a casa para pagar a universidade, e Adela pensa um pouco, e diz que se a avó dela deixou a casa para ela, então Ângela pode fazer o que quiser. Ângela conta que o cliente não quis mais comprar a casa, e Adela pergunta o que ela vai fazer, e Ângela diz que não sabe, mas tem a sensação de que agora que sua mãe está com ela, tudo vai dar certo. Então Adela diz que a filha pode contar com ela, e as duas se abraçam. Leonardo chega no seu apartamento, e Alma pergunta como ele foi no trabalho, e Léo diz que trabalhou muito, mas que foi tudo bem. A loira fala que gostaria de fazer um jantar para ele e Ângela,
e Léo fica surpreso e não entende o porquê. E Alma fala que é para dar boas-vindas, e conta que quer ser amiga de Ângela, mas Leonardo acha que Mirta não vai gostar muito, mas Alma fala que já se encarregou disso, e que por mais que a mãe dele não ame Ângela, ela já está entendendo que ela é a mulher que ele ama. Leonardo quer saber se Alma tem alguma coisa a ver com a visita de Mirta a Ângela. E Alma fala que teve sim algumas conversas com Mirta, e diz que sua mãe só quer o bem dele, assim como ela. Já é noite na cidade, e Luz está em um restaurante caro com Félix e Guilherme, e eles pegam o cardápio, mas acham tudo muito caro e difícil de entender, e Luz fala para Félix que é melhor eles irem a outro lugar, porque ali é tudo muito caro. Mas Félix diz que ele tem dinheiro suficiente para pagar tudo que sua família quer comer. O garçom serve champanhe, e Félix manda ele encher a taça, e Guilherme pergunta se tem pastel de chocolate, e o garçom diz que sim. Então Félix manda ele trazer o prato mais caro do restaurante para ele e sua esposa comerem. De volta ao povoado, Ângela está com Leonardo ao telefone, e fala que está com muita saudade dele, e Léo diz que também, e lamenta que ela não tenha conseguido vender a casa, e Ângela concorda, mas fala que precisa contar uma coisa para ele. Ela conta que encontrou sua mãe, e Leonardo não entende nada, e lembra que ela contou que sua mãe tinha se perdido no mar e foi dada como morta, e Ângela confirma, mas conta que um pescador encontrou ela e que a dela ficou todos esses anos sem memória, mas que agora começou a se lembrar de tudo e foi procurar por ela. Leonardo dá parabéns a Ângela, e nisso Alma chega na porta do quarto e escuta Leonardo dizer que quer conhecê-la, e então Alma fala que o jantar já está pronto, e que preparou tudo como ele gosta. E Ângela fica incomodada, e fala que já ouviu que prepararam algo para ele, e então fala que depois eles conversam, mas Léo não quer desligar. Porém Mirta também grita mandando Léo ir logo jantar senão vai esfriar a comida então. Ângela manda ele ir e desliga o telefone e Leonardo fica sentido. Adela entra em casa e fala para Ângela que estava procurando por Flora mas não encontrou ela em lugar nenhum. E fala que ela é a melhor amiga que ela já teve, e Ângela diz que talvez ela foi um anjo que veio cumprir sua missão e se foi, e Adela diz que ela nunca desistiu de encontrar Ângela. No Hospital Verga, o Gart se reúne com 2 médicos e começa a falar mal de Leonardo, dizendo que ele está mandando no hospital, e que está tirando a autoridade deles como médicos mais experientes, e diz que ele é protegido de Gerardo. Os médicos querem saber o que o Gart está planejando, e ele diz que os 3 precisam se unir para convencer outros médicos a fazer uma união para tirar Leonardo da diretoria do projeto, porque ele não tem talento e nem experiência suficiente para isso. Enquanto isso Adela dorme, e Ângela olha o desenho do seu rosto, e emocionada olha para sua mãe dormindo, e vai deitar do lado dela, e agradece a Deus por ter reencontrado sua mãe. No dia seguinte, Mirta está tentando andar com sua prótese e quase cai, e a enfermeira tenta ajudar, mas ela se estressa. Em seguida, o telefone toca e a ignorante fala para a moça passar o telefone e manda ela sair da sala. Mirta atende, e o gerente da seguradora se identifica.
e ela acha que o homem ligou para dar uma boa notícia de que vai liberar o dinheiro do seguro, mas o homem fala que não, porque pelo que tudo indica a morte de Sandro foi intencional, e então ela não vai receber o valor do seguro. Mirta surta e fala que isso não pode ser verdade, e que seu marido morreu porque bebeu demais, mas o homem explica que a polícia está investigando, e que ela mesma pode procurar saber, e Mirta não entende por que abriram essa investigação, e o homem fala que foi Leonardo que procurou a polícia para que a investigação fosse feita, e então ela não vai receber nenhum centavo, e deixa Mirta furiosa da vida. Na mansão Verga, Beatriz e Gerardo tomam café no jardim. E Bia fala que fica triste porque Samantha não se junta a eles, e lembra que passou os melhores momentos de sua vida naquele jardim, e que agora acha que ali é o paraíso. Gerardo fala que só de estar ao lado da esposa já é o paraíso, mas Bia começa a se emocionar agradecendo a Gerardo pelo amor que ele dedicou a ela a vida inteira, e Gerardo começa a chorar e pede para a esposa não falar mais nada, senão ele não vai conseguir conter as lágrimas. Enquanto isso no quarto, Samantha está pensando aonde Álvaro deve estar, e Oscar chega, e ela quer saber se ele tem notícias de Álvaro, mas Oscar diz que não, e que Dario também não sabe, e Samantha furiosa quer saber aonde esse homem se enfiou. Luz chega e pergunta se Oscar quer alguma coisa, e ele aceita um café, e Samantha manda ela levar seu café da manhã de volta. De volta ao jardim, Beatriz pede para Gerardo seguir em frente, e ele pergunta o que ela quer, e Bia diz que quer ir para o céu, que necessita ir ao céu, e Gerardo chora muito. Samantha está furiosa falando ao telefone com o engenheiro do hospital de Guadalajara, e fala que o diretor disse que eles tiveram um problema sério por lá, e que Álvaro viajou para resolver, mas o homem fala para Samantha que esse problema nunca aconteceu, e que Álvaro não chegou por lá. E então ela fica furiosa e fala para Oscar que estava certa, e que Álvaro não foi para Guadalajara. No hospital, Dario vai falar com Fedra, e ela fica surpresa com a visita dele, porque o filho jurou que jamais voltaria a falar com a mãe, mas ele diz que precisa da ajuda dela, e pergunta se ela sabe que a irmã de Álvaro está internada no hospital, e Fedra diz que sim, e que Leonardo está cuidando dela, mas Dario diz que não, e que é ele quem está responsável por Clarita, e Fedra fica surpresa, e ele diz que Álvaro pediu porque não quer Leonardo perto da irmã dele. E então Fedra parabeniza ele por voltar a exercer o cargo. Dario diz que quer pedir à mãe para fazer uns exames neurológicos em Clarita para saber se ela já está reagindo ao tratamento, e Fedra diz que vai fazer sim, e Dario agradece e sai da sala. Beatriz fala para Gerardo que ele é muito jovem e bonito, e diz que ele pode arrumar outra companheira para seguir a vida, mas Gerardo diz que não está pensando nisso, e que no momento só quer ficar com Beatriz, porque ela é o amor de sua vida, e então os dois trocam juras de amor e choram juntos. No hospital, o médico explica para Félix o que aconteceu com a coluna de Guilherme quando ele se acidentou. Mas Félix não está nem aí e quer saber quando o menino pode operar. O médico fala que eles precisam fazer mais exames, porque Guilherme é muito jovem, e a cirurgia pode trazer consequências para ele, como perder a movimentação e muitas outras coisas.
Mas Félix fala para o doutor que o menino vai ficar desapontado se não passar pela cirurgia, e então quer que ele opere Guilherme o quanto antes, e o médico fica preocupado. Gerardo e Beatriz choram, e ele fala que ela precisa se apressar para a consulta com o Gart. Mas Bia reclama e pede para se consultar com outro médico. Mas Gerardo diz que ele é o médico dela, e Beatriz diz que tudo bem. Então Gerardo sai da mesa, e Beatriz fica olhando ele e depois cai no choro. Um tempo depois, Beatriz e Gerardo estão na porta de uma igreja, e ela pergunta o que eles estão fazendo ali, e Gerardo diz que mentiu, e que ela não vai à consulta com o Gart, e que ele a levou a essa igreja para agradecerem a Deus pelos 29 anos juntos, e que com os mesmos passos que eles andam há todos esses anos, ele quer continuar caminhando com ela, e deixa Beatriz emocionada. Então Gerardo fala que escolheu a melhor esposa do mundo para estar com ele, e Bia fala que tem o melhor marido, e eles resolvem entrar na igreja. Pablo também resolve rezar, e fala para a santa que está acompanhando seus patrões, e que resolveu não pedir a ela uma namorada, mas sim pedir por Luz, porque está muito apaixonado por ela, e para ela ajudar Luz e Pablo a fugirem das garras de Félix, e lê uma reza para conseguir recuperar o amor de Luz. Enquanto isso, em casa, Samantha entra em um dos quartos da mansão, e começa a colocar seu plano em prática e pega um monte de joias. Mas ela nem imagina que Luz apareceu e viu ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.